eu, né, ficava muito preso a encontrar pessoas do mercado, né, do nosso mercado. Achava que tinha que ser dessa maneira. Quando você tem que delegar para alguém, você tem que começar a fazer isso do zero. E aí você vê que você tem que perder mais tempo para fazer isso. E é difícil o dono aceitar que ele vai delegar uma tarefa e de início alguém vai começar a fazer aquilo em torno de 70% só da qualidade que ele faria. O mercado, ele não te entrega resultado se você se estressar ou tentar elevar o seu ego numa negociação. Não volta nada. Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, eu sou seu host por aqui. Estou aqui mais uma vez com Francisco Barsi, famoso Chicão da Suporte. Fala aí, Chico, qual é o tema do episódio de hoje? Como delegar compras no seu negócio. Isso aí, esse é um tema muito pedido. E para conversar aqui com a gente sobre isso, a gente vai, na verdade, abrir a nossa caixa preta aqui da Suporte, de como que a gente fez tudo isso. A gente está aqui com Marcelo Januzzi, sócio fundador da Suporte. E missão mais importante da sua vida, ser meu pai. Seja muito bem-vindo. Bom, vou intimado, né? Tô aqui. Não é uma coisa assim que eu consiga fazer com muita naturalidade, mas vou tentar. Como eu falei antes para vocês, eu não tenho a expectativa de me sair muito bem. Então, dane-se, do jeito que sair, tá bom. Eu acho que isso que vai fazer ficar bom. Já participou terceira vez já, agora vai tirar de letra. Mas vamos lá. E com a gente também, Christian Barros, supervisor de compras na Suporte Distribuidora e que tem hoje a árdua missão de liderar nosso time de compras lá. Seja muito bem-vindo, primeiro episódio aqui com a gente, né? Muito obrigado, Rafael. Fala, Chico. Fala, Marcelo. É muito legal ser convidado para o podcast aqui. Tem muita coisa boa para falar e já estou me sentindo bem à vontade aqui. Vejo vocês todo dia, então estou em casa. Cara, esse tema, ele é um dos mais pedidos pela audiência. A gente tem sempre 3 temas que sempre se repetem lá. Como delegar tarefas, precificação e organização de estoque. Esses são os que a gente mais recebe dúvida lá, tanto nos comentários do SuporteCast, quanto no outro canal, no Alto Negócio. E aí, eu acho que da forma que a gente vai trazer aqui, a gente vai poder trazer toda a história do que aconteceu com a gente, como que a gente fez para conseguir formar um time que funciona em compras, porque a gente sabe que compras é geralmente a última função que alguém delega ali dentro do negócio. E se a gente for pegar aí na história, a Suporte tem uma trajetória aí de crescimento ao longo dos últimos anos bem forte, e se a gente olhar há poucos anos atrás, esse time era composto por 2 pessoas. Né? A gente tinha o Marcelo e tinha mais uma pessoa que não trabalha mais com a gente hoje, e em algum momento aquilo começou a chamar a nossa atenção e a gente teve que começar a rever as coisas, né, da forma que a gente fazia. E aí, para a gente começar, eu queria saber, Marcelo, o que você acha que foi ali o ponto de... Teve algum momento que você falou assim, cara, agora tá caótico, não dá mais para eu fazer isso aqui do jeito que eu tô fazendo sozinho, eu tô trabalhando 1000 horas por dia... Cara, assim, no começo mesmo, você falou que eram 2 pessoas, mas no começo era só eu, né? No início mesmo era só você, né? Aí, talvez, até acho que uns 5 anos, mais ou menos, que já existia suporte, só eu que comprava. Aí a gente comecei a ver que não tinha como. Aí veio trabalhar com a gente o Evandro, que hoje é nosso cliente, né? E nós 2... ficamos dando conta ainda por mais uns 5 anos, talvez. E a gente, por um bom tempo, depois da saída de Evandro, né? Que vieram outras pessoas e veio parar a Christian lá com a gente. Nós estávamos em 3, né? Vocês eram 3. E você que teve a percepção realmente que estava difícil. A gente ficava sempre achando que não, que a gente tinha que melhorar o sistema, né? Que a gente ia dar conta e não é só compra, né? A nossa equipe ainda fazia cadastro também. Isso aí. E você que teve essa percepção. No primeiro momento até eu achei que fosse um exagero e aos poucos fomos incluindo pessoas. Hoje nós somos quantos? Nós não, vocês, né? Que já está delegado. Não, você. Nós somos 7. Somos 7. Já fomos 8, hoje somos 7. Então, assim, mas se você me falasse naquele momento que a gente precisaria de 7 pessoas, jamais eu aceitaria isso, eu ia achar um absurdo e tal. E aos poucos a gente foi incluindo pessoas e hoje a gente vê que é necessário mesmo e está funcionando bem, né? Eu imagino.
Tá sim, tá. Tudo em ordem. Ô, Christian, quando você veio de um mercado completamente diferente do nosso, né? Que tem uma característica que a gente tem, que é trazer pessoas de outros mercados. Quando você chegou na Suporte, o que você viu de maior dificuldade assim, em relação ao mercado em si? Bom, foram 2 pontos que assim que eu cheguei eu tive um impacto que eu falei, caramba, eu vou ter que estudar, vou ter que absorver muito da galera que está aqui já, que é primeiro o conhecimento técnico do produto, do que eu estava comprando, porque em algum momento a gente vai falar sobre isso, não é necessariamente o fator mais importante na hora de você fazer uma compra, só que é importante, existe sim pelo menos uma mínima importância de você saber o que você está comprando. E o segundo é o tipo de relacionamento que existe no mercado. Então, eu era comprador de material e medicamento hospitalar, sempre fui comprador em hospitais, e era uma parte muito burocrática. Chegavam pessoas, existiam contratos, existiam os representantes e os vendedores iam de terno, e você marcava reunião para fazer a compra, às vezes, de um SKU, que era uma dipirona, que fosse. Você tinha um contrato de 6 meses para cumprir. E no nosso mercado, entra um fator que é, às vezes, mais relevante ou tão quanto do que preço, que é relacionamento, que é momento, que são pessoas. Isso é mais aproximado. Então, é muito importante você saber com quem você está falando e nem sempre o que está escrito. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. E quando eu cheguei na Suporte, eu sentava do lado do Marcelo, eu fui absorvendo muito dele, porque ele sempre me passava essas dicas. Falava quem era quem. Então, muitas das vezes, por situações anteriores, a gente já iniciava uma negociação sabendo para qual caminho ir e não exatamente o que era dito, essa questão de relacionamento e conhecimento do que você estava negociando. Acho que são os 2 pontos mais importantes, mais impactaram na minha chegada. Só uma coisa interessante também, que eu, né, ficava muito preso a encontrar pessoas do mercado, né, do nosso mercado. Achava que tinha que ser dessa maneira. Outra coisa que foi Rafa que começou, né, com essa ideia de que não fosse. E hoje a nossa equipe, muita gente, né, a maioria, né, não é. Eu acho que só quem já era da Suporte, que é a Jennifer, que era do mercado. O resto veio todo de outro. Porque a gente passou a entender da seguinte maneira: a pessoa tem que ser boa naquilo que faz. O conhecimento técnico, ele vem depois, Exatamente. né? É mais fácil. Isso aí com certeza acontece depois. Eu lembro que quando você falou sobre esse aumento da equipe, eu lembro que eu cheguei em um momento que eu achava que a gente poderia ter até 10 pessoas na equipe lá. Isso já tem muito tempo. E realmente, hoje a gente tem quase isso, né? A gente está aí com 7, como vocês falaram. E ainda mais com tudo que a gente vem fazendo de tecnologia, de processo e tal, pode ser que a gente fique nesse número e aumente só mais um pouco e tal, mas naquele momento era um exagero mesmo pensar em 10. Só que o que muda muito, que é o que eu sempre comento com vocês quando a gente faz lá as reuniões de liderança, é o que é o esperado de um bom trabalho daquela equipe. Eu acho que isso foi o que mais fez a gente perceber que tinha que mudar, porque até então o que a gente esperava que a equipe fizesse, a dupla fizesse na época, né? Era conseguir comprar talvez cada fábrica uma vez por mês. E hoje a gente sabe como que o trabalho é muito mais do que só fazer os pedidos de compra. Tem muita coisa que acontece dentro dos bastidores até um produto chegar para a gente. Desde conferências e comunicações com a fábrica, outros processos paralelos. O Chico acaba que se envolve também, né, bastante nessa comunicação com fábrica. E aí, quando a gente define isso, aí você vê, cara, é humanamente impossível fazer com a quantidade de gente que a gente tinha. E aí, um movimento que eu lembro que aconteceu, e eu queria ouvir de você, cara, como é que foi isso? Em todas as equipes, tá? Não só no time de compras. Vou dar um exemplo lá no estoque, que a gente teve há muitos anos atrás, quando o Carlinhos entrou na equipe. O Carlinhos, ele entrou na equipe e ele, quando ele virou liderança do estoque, ele era o estoquista mais novo, em tempo de casa. E aquilo é uma coisa que às vezes mexe um pouco com a cabeça de quem já está lá dentro. Ou alguma insatisfação, ou se for algo mais extremo, até chegar ao ponto de sabotar aquela liderança nova. A gente sabe que isso acontece muito. Como que foi isso para você? Dentro da minha cabeça, o que estava se passando era o seguinte:
eu cheguei na suporte tem mais ou menos 3 anos, vão fazer 3 anos, e eu comecei como analista, eu não vim direto como supervisor, né? Mas claramente já existia um caminho. Existia espaço, existia muita coisa a se fazer no setor de compras. E eu cheguei com essa percepção, foi muito rápido para mim, foi muito claro. E já existiam pessoas. Só que, como você já estava mudando muita coisa na suporte, quando eu entrei, você já estava movimentando muita coisa na estrutura, eu tive sempre esse apoio. Então, assim, cara, faz o que tem que fazer. A suporte sempre me deu estrutura e sempre me deu apoio comunicativo mesmo, de passar para todo mundo de que o importante era trabalhar, entender a responsabilidade e seguir. Então, no início eu ficava meio receoso de tomar atitude, porque eu tinha pouco tempo de casa. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que quanto mais eu tomava atitude e mais eu me responsabilizava por movimentar sempre da melhor maneira possível todas as atribuições e tarefas que o setor tinha que fazer, mais a suporte me apoiava. Então, em nenhum momento eu fiquei desamparado, nem de estrutura física, que para mim sempre foi uma das coisas que mais me impressionaram, a estrutura que a gente tem para trabalhar, quanto em relação à diretoria, que são vocês e o Gustavo, que não está aqui hoje, que sempre me apoiaram muito. Então, eu não tive dificuldade em relação a isso. E as pessoas que estavam lá também sempre me acolheram muito bem. Eu só tive que trabalhar mesmo. Trabalhar, entender minhas responsabilidades e o resto vocês que fizeram. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como a gente está falando sobre delegar, como é que, para você começar a comprar, você veio de um ramo diferente do nosso, tem outras particularidades, o nosso tem algumas. Como é que foi sentar do lado do Marcelo e entender como ele raciocina o abastecimento da empresa? Bom, assim, se foi demorado, se foi difícil, como é que você passou por essa experiência? Isso daí é uma parte bem legal da conversa. A gente ficou sentado um perto do outro, que é 6. Mês, cara. Não foi um mês, não. Foi mais? Foi bem mais. Então pra mim não foi tão sofrido. Foi Parece que foi talvez pra você. Não foi sofrido, não foi sofrido. Foram mais ou menos uns 6 meses. E assim, eu tenho uma particularidade de sempre tentar entender o que eu estou fazendo e não só fazer. Quando eu sentei do lado do Marcelo, o Marcelo ele faz muita coisa além de comprar. Sempre fez. Só que eu entendo que não é fácil absorver tudo que ele faz. Então, quando ele está sentado ali, ele está vendo a quantidade, ele está vendo o preço, ele está vendo onde, ele está vendo quando. São várias peculiaridades na hora de você definir um número. E se você não chega e tenta entender o todo, tenta entender só aquela pontualidade daquele momento que ele está fazendo, você não consegue captar. Então eu fiquei 6 meses do lado dele e ele com muita paciência, sempre falando para mim exatamente o que ele estava fazendo. Uma vez ou outra teve puxão de orelha, e o puxão de orelha do Marcelo é doído, porque é leve, ele é sempre muito calmo, mas ele deixa claro que ele quer mais de você, então você acaba se cobrando depois que você toma esse puxãozinho de orelha dele, mas sempre com muita calma e com muita clareza. Eu fiquei 6 meses do lado dele, ele me passando ponto a ponto do que ele estava fazendo e eu me esforçando ao máximo para entender o todo. Foi isso, Chico. Então, assim, eu fiquei 6 meses tentando entender tudo que passava na cabeça dele, como ele fazia e talvez como fazer melhor. Então, ainda estou tentando chegar nesse como fazer melhor, mas tentando deixar um pouco mais organizado e claro o que passava na cabeça dele. Então, o que eu fiz? Tentei absorver a cabeça dele e jogar isso para POPs, para fluxograma, e de maneira que eu consiga comunicar para as outras pessoas hoje o que ele fazia. Era isso que eu faço até hoje, né? Então, assim, o Marcelo ele tem muita destreza no setor de compras, mas eu acho que não era qualquer um que sentaria do lado dele e conseguiria absorver, entender o todo e passar. Então, eu fiquei 6 meses só nessa tarefa árdua aí. Ele teve paciência, a suporte teve paciência comigo, porque assim que eu cheguei na suporte, eu fiquei 1 mês só equalizando estoque entre as nossas filiais, mesmo sendo analista eu não comprei nada, então existiu uma paciência da suporte comigo, mas foi muito importante esse tempo, porque eu fiquei absorvendo tudo, o mercado, o Marcelo, as compradoras, os vendedores,
o Chico, quando chegava brigando que não tinha produto, eu fiquei absorvendo tudo. E aí, depois que eu comecei a exercer o papel do comprador, eu já podia fazer de uma maneira na qual eu não estava habitolado em comprador. Eu estava olhando a suporte, eu não estava olhando só um setor ali que fazia chegar produto para o produto ser vendido. Então, esse começo exigiu paciência, mas foi muito importante. Cara, você sabe que eu percebo que na maioria dos casos, não só para compras, mas e qualquer negócio, na verdade, quando o dono precisa delegar, a maior dificuldade dele no início são duas, na verdade. Uma é essa que você falou. Ele sempre fez tudo de forma tão empírica, porque ele teve que construir do zero, então ele não teve outra opção, igual você teve que aprender e fazer. Que você não chegou a criar algo escrito, físico, ali, documentado sobre o processo, porque primeiro que era só você que fazia e segundo que era o que dava tempo para fazer. E aí o outro ponto é o seguinte, quando você tem que delegar para alguém, você tem que começar a fazer isso do zero. E aí você vê que você tem que perder mais tempo para fazer isso. Investir tempo, na verdade, para fazer isso. E aí tem outro ponto que é o seguinte, você percebe que mesmo se você tiver com tudo documentado, muitas vezes você só consegue fazer a pessoa atingir talvez 70% da qualidade do que você faria e depois, durante a execução, ela vai aumentando. E é difícil o dono aceitar que ele vai delegar uma tarefa e de início alguém vai começar a fazer aquilo em torno de 70% só da qualidade que ele faria. Esse, para mim, é o principal. E na prática, se você não se desapegar disso, aceitar que esses 70 com o tempo vão virar 100 ao longo da execução, se você não aceitar isso, você fica preso ali para sempre, né? Essa foi uma grande questão no início, né? Cara, é assim, como o Christian estava falando, a gente tem a expectativa, né, de que ele absorva tudo aquilo que a gente está passando, mas ele ainda somou muita coisa que ele trouxe do aprendizado que ele já tinha, né? Então, assim, até hoje eu sinalizo algumas coisas para ele. Christian, isso aqui está acontecendo assim, assim, barará. Muitas vezes eu falo direto com o restante da equipe também, mas eu prefiro sempre passar para ele que eu não quero que as pessoas vejam a conotação de estar botando o dedo, acusando de erro. Não é isso, eu quero mostrar as coisas para que aquilo seja corrigido e não continue acontecendo, né? Mas ele... Quer ver uma coisa que acontecia por falta de tempo, na época que éramos 2 ou 3, sei lá. A gente se acomodou de um jeito com determinados... Tem fornecedores, cara, que você não precisa ficar o tempo inteiro espremendo o preço, que você sabe que aquilo que pode ser feito está sendo feito e é isso mesmo. E a gente tinha se acomodado muito com isso. E ele que deu uma ressuscitada em espremer entre uma forma... de apertar os a suporte voltou a negociar, que a gente provocar os caras para te trazer coisa melhor. A gente estava meio que acomodado ou por falta de tempo ou por estar com um entendimento errado das coisas. Então, assim, outras coisas como essa que eu estou falando aqui agora, ele agregou a tudo aquilo que a gente achava que fosse interessante e está saindo melhor do que a gente vinha conduzindo, né? Muito bom, hein? Ah, moleque. Cara, e sabe uma semelhança que eu vejo muito? E aí pode ter sido... Eu não lembro se isso foi uma coisa intencional na contratação do Christian ou não. Eu acho que não, mas vocês acabam tendo uma forma de conversar com os fornecedores parecida em vários aspectos. Eu não sei também até que ponto foi você absorvendo o formato dele, mas o tom é sempre tranquilo. Por exemplo, eu nunca vi você gritar, Gritar no sentido assim, de levantar o tom, né? Na verdade, não é gritar exatamente. E a forma de discordar é sempre com muita educação, sempre trazendo um argumento, nunca é uma coisa assim, nunca é uma reação descabida, sempre as coisas têm sentido, têm argumento. E vocês têm essa característica muito parecida, cara. Eu não sei se isso também ajudou a afinar esse trabalho ao longo do caminho. Isso aí também é a personalidade da pessoa, né? Acho que acredito que o Christian seja assim também na vida, né? Não é só ali no trabalho que ele incorpora um personagem. Ele é assim da mesma maneira que acontece comigo. Eu sou muito calmo mesmo. Então, assim, eu misturo essa calma com a melhor tentar fazer da melhor maneira possível. Então, sai isso. Mas eu entendo também que talvez seja o mercado. Então, longe de ser um personagem, tá, Marcelo? Mas assim, eu já sou um cara calmo. O mercado, ele não te entrega resultado se você se estressar ou tentar
elevar o seu ego numa negociação. Não volta nada. Então, é uma mistura. É um pouco do que eu absorvi do Marcelo, com a minha calma e com o entendimento de que, não só para o mercado, né, mas a gente está falando aqui do nosso mercado nesse momento. Então, não volta nada positivo quando você eleva seu ego ou tenta ser ríspido. Lógico, existe uma firmeza numa negociação. Você não pode chegar também e achar que você está conversando com o seu colega. Você tem que trazer resultado daquela conversa. Mas existem conversas e conversas, negociações e negociações, e o entendimento de que você tem que fazer o melhor possível para trazer resultado. E a minha experiência como comprador é de que a melhor maneira de você trazer isso é com fatos e deixando claro pro representante ou vendedor de que se é bom para distribuidor, é bom para ele também. Então todo mundo sai ganhando quando chega num resultado positivo, e não é elevando a voz ou sendo ríspido que você vai conseguir trazer isso. Uma coisa interessante também, que eu acho que a gente tem credibilidade, porque com todo mundo que a gente negocia lá, nós nunca blefamos, né? Perfeito. Porque a gente está na conversa ali, o que a gente fala, cara, isso aqui está acontecendo assim, e os fornecedores entendem que aquilo que a gente está falando é real. Então, é muito diferente de você estar lidando com uma pessoa que você não sabe se aquilo que ela está falando é verdadeiro, né? Então, para os fornecedores, que eu quero dizer. E tem muito, assim, né? Pô, como tem? Aí tem hora que você não sabe se é verdade, tem hora que você não sabe se é mentira. Então, assim, com a gente sempre procura ser muito transparente, e ao longo dos anos as pessoas foram entendendo dessa maneira, e Christian está continuando, né? Tem representante que a gente sabe que a verdade aqui sempre é mentira. É a mesma coisa, A gente já parte do pressuposto de que está vindo não é o real. Pensa só, para a gente dar solução, mesmo caso nosso, tem fornecedores que o cara está falando ali, você não... Cara, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Tem gente que você sabe que aquilo é verdadeiro, e as soluções, né, vêm muito mais fáceis se você sabe onde você está pisando, né? E uma negociação ela fica muito mais tranquila até quando você não traz um resultado super positivo, mas você traz a verdade. Então você está negociando com um fornecedor e ele fala, você não tem o melhor preço é outro, você não tem o melhor prazo, eu não consigo te entregar em 7 dias, a minha entrega não é perfeita, mas você vai conseguir vender, eu vou te entregar em 15, e a minha entrega, eu te entrego 90% de tudo que você me comprar, os produtos de curva ali, eu te entrego 100. E é aquilo que ele vai conseguir, é aquilo que ele vai cumprir. Então, eu prefiro fechar negócio com um fornecedor que me traz a verdade do que o fornecedor que me traz um puta resultado mentiroso. Não faz sentido, é perda de tempo, porque vai causar frustração, porque em 3 meses aquilo ali vai ficar claro, porque o mercado fala, então vai ficar claro que é mentira. Na próxima fábrica, uma representação que ele pegar, ele já perde o mérito, ele já perde a credibilidade. Aí ele já perde a credibilidade com a gente, coisa que a suporte tem, que o Marcelo acabou de falar, que a gente não faz isso. E aí é perda de tempo para ele também, porque não é dessa maneira que ele vai fazer dinheiro. Como ele conseguiu estar no mercado muito tempo, ou ganhar dinheiro até hoje, ou obter bons resultados, aí eu não consigo explicar. Mas que para mim não faz sentido nenhum, não faz. Você quer ver um caso interessante que vale a pena a gente lembrar aqui? Quando a gente começou com o Mobenzani, a gente só conhecia o Mário, a gente não conhecia mais ninguém. O Mário sempre atendeu muito bem a gente, não estou falando Mas Mário, o representante. Mário Pena, E a gente estava com uma dificuldade, isso aí tem mais de 10 anos, né, que a gente tem Mobenzani, com certeza. Tem mais, A gente estava com uma dificuldade muito grande de receber material, mercadoria faltando, muita coisa e tal. E o Chico chegou a um ponto, a gente ia para a Automec. O Chico falou assim, cara, esquece Mobenzani, não tem nada, não tem como, não entrega nada, barará. Chegamos na Automec, foi quando a gente conheceu todo mundo lá. E assim, apesar da gente não conhecer eles, a gente, desde o primeiro contato, a gente sentiu muita confiança no que eles estavam falando, transparência, né, como a gente está dizendo. E eles falaram assim, olha, a Automec é o que? É abril ou maio, sei lá, deve ter sido. O Júnior falou pra gente o seguinte, cara, nós vamos resolver isso em novembro. E pediu pra gente insistir que o negócio ia dar certo. E cara, em novembro o negócio voltou a funcionar.
Chico hoje é praticamente um funcionário da Mombezane, né? Desenvolve produto, ele faz de tudo lá também. Agora você vê só, uma decisão que poderia ser precipitada e o que a gente teria perdido com isso, né? Então, de novo, falando de transparência. E no primeiro contato que a gente teve com eles lá, a gente sentiu confiança e tá aí. Ó. Teve um contato anterior com eles ainda, que foi com a Tainá por telefone. A Tainá lembra disso aí. Ela vai ver aqui, o podcast vai lembrar disso. Que a Intaga estava bem pior. Acho que o Júnior nem existia ainda. Ô Chico, você também passou por um momento no início lá da sua caminhada no suporte, que você passou um tempo sendo responsável também pelo time de vendas. Boa parte do relacionamento com os externos também sempre passou por você. O que você teve, assim, olhando mais para o time de vendas internamente, tem algum caso específico, assim, em termos da equipe interna que você lembra que, assim, foi um momento difícil para você, que você sentiu talvez muita dificuldade de fazer a gestão daquilo ali? Porque eu tenho alguns momentos que eu passei, depois a gente pode falar aqui também, e geralmente aquilo te faz crescer, né? Como gestor, como alguém que está tocando uma equipe. Teve algum caso específico? Eu vou ter que citar nome, né? Eu acho que uma vendedora que não trabalha mais com a gente, mas deu uma chacoalhada no time de venda, foi quando a gente contratou a Aline, que não era do ramo, você lembra disso? A gente sempre tem que contratar vendedor, cara que entenda de peça, mas aí o entender de peça não quer dizer que ele seja vendedor. Vendedor é uma coisa, conhecimento técnico outra. Quem é vendedor vende qualquer coisa. Aí ele vai conhecer o produto, vai ser treinado, cada ramo tem o seu detalhe, ele vai aprender, ele vai vender porque ele é vendedor. A Aline, para mim, foi uma grande virada. Foi um desafio você botar uma pessoa dentro da sala de vendas que não sabia a diferença de uma porta para um pneu. E a experiência foi maravilhosa, mas por questões outras ela não trabalha mais conosco. Aí isso virou lá no suporte hoje, isso é quase um dogma, né? A gente não contrata ninguém do ramo. Acabamos de contratar mais 2 vendedores agora, não são do ramo, mas eles têm um perfil de vendedor. Então isso para mim foi a primeira virada. E depois quando o time foi crescendo, cara, você administrar às vezes 10, 15, hoje a gente está beirando 20 vendedores aí, eu não tenho competência para tal. Então até que a gente tem que buscar gente fora para poder fazer esses microgerenciamentos do time de venda, que se faz muito necessário e às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. Cara, uma coisa que quem está em cargo de gestão, a gente tem que ter humildade e falar assim, cara, isso aí eu não sei fazer. Simples assim, cara. E tem gente que faz melhor do que eu. Vamos buscar o cara no mercado. Aí foi a decisão quando a gente botou gerência de venda, depois supervisão. Quem tem time de venda aí que está nos ouvindo agora, cara, a microgestão da venda faz toda a diferença. O que eu falo microgestão é o seguinte, cara, o dia começa às 8, termina às 6. Aí cada um vai inventar o seu detalhe. Cara, a cada 2 horas o vendedor tem que ser instigado, perguntado, e é assim que faz o negócio. Ou a gente não tinha tempo, ou não sabia fazer, ou tinha que olhar muita coisa, e acaba a gente se perdendo. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente tem muito assim, cara, esse filho aqui é meu, tem que administrar da melhor maneira possível. Mas se não tiver competência para trás, traz quem tem. E vamos crescer e vamos embora, todo mundo junto. Cara, eu acho que é muito uma questão do tempo, porque a gente demora a aceitar, a gente como dono do negócio demora a aceitar que tem que botar mais gente ali. Primeiro porque você sempre quer ter o investimento adequado, não exagerar em nada, fazer mais com menos. Então você já começa assim, vou criar uma função nova aqui, mas para fazer isso e isso, dá para fazer. Dá para pedir para essa outra pessoa aqui fazer. Só que não é assim. E aí, quando que você começa a mudar essa mentalidade? Quando você vê que você coloca uma pessoa para uma função dessa, aí aqueles processos começam a andar, começam a funcionar. E aí você fica, devia ter feito antes. Sempre começa assim. E aí daqui a pouco você vê que talvez essa pessoa já não é mais suficiente para aquilo, porque falta tempo mesmo, e você coloca mais uma. E aí o negócio começa a andar. Em alguns pontos você pode até se perder nesse caminho, porque, por exemplo, tem muita gente que acha que se você sair colocando mais vendedor, você vai vender mais para sempre. E não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ter uma máquina ali. Então, até para isso, você tem que saber o que você está implementando de custo e o que está vindo de resultado em cima, né? Mas no caso específico da venda, eu acho que ainda é uma talvez a equipe onde mais as pessoas acham
que é só colocar a gente ali que funciona mais. Nas outras equipes é muito difícil isso acontecer. Você vê, por exemplo, até no nosso grupo de mentoria, que está passando aí na televisão, a gente tem uma empresa que tem tem uma matriz e uma filial, com certeza está escutando a gente também, e eles tinham um dos sócios, que é um casal, um dos sócios responsável pelo time de compras, e fazendo tudo da mesma forma que você fazia também lá no início, e hoje em dia eles já estão trazendo novos processos, novas pessoas para fazer os processos, e o negócio está entrando numa normalidade. Esse processo de transferência, tem uma pessoa destinada só para fazer isso, e aí você começa a ver o principal, que é o seguinte: o dono, quando ele começa a ter essas pequenas vitórias, que ele vai vendo que está funcionando, a cabeça do cara vai mudando para entender que mais gente às vezes é o caminho, sim. Onde que isso se perde? Quando você acha que é só colocar mais gente em todos os lugares que funciona. Não é, você tem que organizar, né? O que você está fazendo agora no time de compras, que você comentou, que é conseguir ter o processo operacional padrão para todo mundo saber o que tem que fazer. Se você não tiver isso, como é que você agora escala a sua equipe? Senão você cai na mesma situação onde ele estava antes, né? Como é que você consegue trazer mais gente e fazer o negócio funcionar? Bom, assim que eu assumi como supervisor de compras, tem 2 anos mais ou menos, a nossa equipe ainda eram 3 pessoas, né? 4 com você, acho que era isso. E hoje somos 7, já fomos 8. A parte mais difícil, no meu ponto de vista, não foi nem criar os POPs e saber qual é a hora de colocar uma pessoa para essa pessoa começar a desempenhar. A parte mais difícil é você encontrar a pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu participo lá junto com a Elisângela, da contratação, eu faço a entrevista junto dela. Se você conseguir contratar uma pessoa que, além da experiência para o setor, né, as atribuições, ela já saber quais são as atribuições, já ter executado as mesmas. Ela ter a responsabilidade, você conseguir contratar uma pessoa responsável, proativa, comunicativa, é o mais difícil. Porque a partir do momento que você encontra uma pessoa dessa, lógico que tudo existe um limite. Existe um limite. Como o Rafael acabou de falar, você não vai botar 15 pessoas no meu setor, vai ser o mesmo resultado de 10. Mas quando você já está com o entendimento de que você precisa crescer, quando você encontra uma pessoa dessa, igual eu encontrei na equipe de compras hoje, Marcela, Pamela, a Natália, que hoje está com o Gustavo, a Ingrid, a Jennifer, que já estava lá, você consegue, junto dessa pessoa, organizar e melhorar qualquer processo. Lógico que existe um limite, volto a repetir. Mas hoje eu tenho uma equipe em que todo mundo sabe onde a gente tem que chegar, todo mundo sabe a responsabilidade de trabalhar no setor de compras. Mais de 80% do custo de uma empresa sai de um setor de compras. Então a gente está falando aqui facilmente da gente mexer o resultado para cima ou para baixo, num erro ou num acerto. Então é muita responsabilidade. Só que eu consegui, junto da Elisângela, captar pessoas que não são do mercado com essa responsabilidade e proatividade. Então, eu tenho que fazer um POP para uma atribuição, entender a melhor maneira de contextualizar aqui e fazer um fluxograma de uma operação, melhorar a rentabilidade de uma empresa, entender qual é o momento de aumentar estoque, diminuir estoque, cobrança de pendência, captar todas as notas em até 24 horas para corrigir os erros do mercado, que tem muito fornecedor que fatura o que não deve, que fatura mais caro, e a gente em até 24 horas já está vendo tudo isso para cancelar a nota, menos os que faturam na sexta-feira à noite, porque eu acho que isso daí já tem uma malandragem aí. Mas você captar essas pessoas, elas te ajudam e você não precisa pensar nisso sozinho. Então, a gente lá tem a reunião toda segunda-feira. Já tem 2 semanas que nós não temos, mas a gente está muito ocupado nessas últimas 2 semanas, mas segunda que vem a gente tem com certeza. Elas te ajudam ali na reunião, você só leva aonde tem que chegar e junto, todo mundo ali pensa e eu distribuo as atribuições e a gente chega num resultado. Então, não tem como você ter uma pessoa boa de trabalho, responsável, organizada, proativa e você ter dificuldade para melhorar a rentabilidade ou melhorar algum processo. A dificuldade é quando você contrata uma pessoa que quer bater ponto 8 horas, quer bater ponto 6 horas, e todo mundo faz isso na suporte, tá? Ninguém lá trabalha hora extra, né? Não é isso. Ela tem um entendimento de onde tem que chegar, não é ela fazer o dela e acabou.
Ela faz o dela no horário dela, mas ela tem o entendimento e a responsabilidade que a gente tem um resultado a ser atingido, elas se preocupam quando a gente tem um mês ruim, elas ficam felizes quando a gente tem um mês bom, mesmo sem nenhum tipo de prêmio, nada disso. Eu tenho a certeza de que quando a gente tem um mês bom, todo mundo do setor de compras vai para casa mais feliz, independente. E quando a gente tem um mês ruim, todo mundo fica preocupado. Então, quando você encontra pessoas assim, e eu sou assim, qualquer processo dentro de uma empresa fica mais tranquilo de ser melhorado. Eu acho que o mais difícil é você captar essas pessoas, porque normalmente já passaram por empresas que, diferente da suporte, não dão estrutura, que elas não têm autonomia para trabalhar, que elas são criticadas o tempo todo e ninguém está ali para ajudar. Então elas já passaram por tanta empresa que é difícil de você conseguir desempenhar, que quando elas vão para uma boa empresa, todo mundo já está com o pé atrás querendo, cara, vou fazer o meu, vou receber o meu salário aqui e vou embora. Quem tem que saber se está bom ou se está ruim, quem tem que melhorar é o meu gestor. E é isso. Só que quando você consegue captar essas pessoas que ainda acreditam que fazer um bom trabalho é a melhor solução para você receber o seu salário, todos os processos de uma empresa, existe uma facilidade de serem melhorados, todos. Perfeito. Cara, você falou aí o nome das pessoas, aí eu acho que é interessante a gente reforçar um negócio que aconteceu lá com a gente. Você falou da Natália, né? Natália. A Natália estava na compra lá com ele, se destacou muito, estava desempenhando muito bem a função dela lá, e alguém percebeu que ela... Quem foi que despertou para que ela pudesse ir para o TI? Bom, foi assim. Todo Vai mundo lá. já falava muito bem dela, porque ela realmente é um furacão, assim. A galera toda do Compras mas por ela fazer Tá engenharia... advogando, hein? Ninguém vai sair mais do setor de compras, não. Acabou. Já falei com o Rafael, né, Rafael? Tá acordado. Ela faz uma faculdade da área de TI. Então, despertou o interesse de um setor da suporte que tá crescendo bastante, que é o TI, que é o do Gustavo. E aí, juntou o útil ao agradável, ele foi lá e arrancou ela do compra. Então, isso que eu queria chamar a atenção para as Levou pessoas pro coração também. Porque pode ter uma pessoa ali fantástica que está desempenhando tudo da melhor maneira possível, mas ela pode ser mais bem aproveitada ainda no outro setor. Mas com certeza. Você perdeu, mas a empresa está ganhando. A empresa está ganhando. O cara que tá falando o nome é o Danilo, pô. O Danilo também, né? Foi descoberto, estoque, foi descoberto, subiu, tá no TI. É outro. Então... Desenvolve muito. Essas são eu acho que a questão é o seguinte, são as pessoas, e aí vem de cima para baixo. O Rafael e o Marcelo me acharam, eu achei a Natália, alguém achou o Danilo. Esse achou também é um termo muito, não é sorte, existe um trabalho para achar essas pessoas. Tô falando achou aqui como se, né, não é a gente observa todo mundo o tempo inteiro, e tem gente que tem habilidades que você pode aproveitar em outro setor, ele sai daquele setor, a função dele é preenchida por outra pessoa e ele vai fazer outra função. Assim, tudo é móvel, nada é estático. A Natália, ela tinha uma habilidade, ou melhor, tem uma habilidade, que ela foi para o TI, que a gente está desenvolvendo, que está vindo muita coisa nova aí, muita ferramenta nova, muito produto novo já vai estar por aí. Olha que interessante, se criou uma função que não tinha na empresa, para ela foi legal, e a função que ela fazia, contratamos outra pessoa. Então, assim, isso aí é um negócio que é muito legal, entendeu? E que encaixa exatamente com o que eu estava falando, né? Achamos uma pessoa, não tem como não ter facilidade com essa pessoa. Porque quando não está no seu, está no outro setor. Mas ela é tudo aquilo que eu falei. Proatividade, organização, responsabilidade, comunicação, o entendimento das situações. Se essa pessoa tem isso, muito difícil não ter espaço para ela dentro da empresa. Mas aí você entrou no ponto que para mim é o principal, cara, sobre encontrar pessoas, porque a gente, como empresário, costuma botar a culpa nas pessoas que aparecem. Só que as pessoas que aparecem, elas são atraídas pela sua empresa por algum motivo. O que você, como empresa, está oferecendo para atrair as pessoas que estão aparecendo? E aí, quando você fala que é sorte encontrar as pessoas, você já ouviu uma frase que diz que sorte é quando o preparo e a oportunidade se encontram. E aí você tem alguém, pega, por exemplo, tanto o Danilo quanto a Natália, eles tinham não só o trabalho deles bem feito,
mas eles tinham o comportamento que às vezes são pequenas coisas que destacam a pessoa. Quer ver um exemplo disso? O Gustavo contou já aqui no episódio 3, não sei, sobre quando ele ainda não era sócio da Suporte, ele estava lá há pouco tempo, e ele tinha às vezes atitudes que outras pessoas chegavam a sacanear ele, falando que ele era pela saco, que ele era não sei o quê. Cara, o cara virou sócio da empresa. Então, o preparo encontrou oportunidade e ele chegou onde chegou. Só que para você criar essa oportunidade, você como empresa tem que oferecer algumas coisas para você ter pessoas boas se aproximando, né? É aquilo que a gente fala, você está às vezes tá numa festa, um lugar assim, você vai encontrar alguém. Se aquela oportunidade acontecer, mas você não estiver preparado para aquilo, vai passar também. E então a gente como empresa tem que estar preparado com o que hoje no nosso mercado a régua é até mais baixa, para ser bem sincero, porque tem poucas empresas que são referências. Quando eu falo aqui mais do mercado do estado do Rio, a gente sabe até de cabeça algumas que são muito referência para a gente também, mas na média o mercado está mais embaixo. Então se você consegue oferecer um bom salário, ter um local onde a pessoa entra e sabe que ela tem uma trajetória que ela pode crescer ali dentro, o ambiente de trabalho é bom e a estrutura física é bem feita, você já está na frente de 99% das empresas. E aí você bota uma cereja no bolo ali, que é dar autonomia para a pessoa trazer coisa nova, testar. Cara, é isso que você precisa. Isso é o básico para você conseguir trazer gente nova que vai ali ter o preparo, ela vai dar o gás para fazer aquilo acontecer, ela vai aparecer em algum momento, quando surgir a oportunidade dentro da empresa, aquilo ali vai encaixar e ela vai crescer. Cara, assim, isso você está falando em relação à empresa, né? Mas agora eu vou chamar a atenção em relação ao funcionário também. A gente está falando de empresas boas para se trabalhar. Vamos que o cara tem um ambiente horrível para trabalhar. E ele acaba se acomodando com aquilo, não vou me empenhar, porque a empresa também não me dá retorno nenhum e tal. Cara, essa pessoa, tanto a empresa quanto essa pessoa, elas vão viver naquele mundo ali e não vão evoluir nunca. Se a pessoa entender que ela tem que fazer o melhor dela, em algum momento, ou a empresa vai valorizar isso, vai perceber que ela não pode perder aquela pessoa, ou alguém, cara, mesmo que isso demore, alguém em algum momento vai ver que essa pessoa é diferenciada e alguém vai ter a sorte de encontrar ela. Então, assim, é um alerta que acho que é interessante para quem estiver ouvindo aí, que trabalha, né, que é funcionário, que faz o dele. Ele tem que entender que ele é uma empresa também. Ele tem que mostrar o que ele tem de bom para oferecer. Em algum momento alguém vai enxergar isso. Isso que você falou é bem importante mesmo, porque a gente está falando aqui da nossa experiência. E a gente tem uma situação muito favorável hoje para surgirem esses casos. Mas realmente, né, se a gente for pegar uma pessoa que está escutando a gente aqui e que está num lugar nem um pouco favorável, né? Independente do que está acontecendo, até junto com o que você falou, o próprio fato dela executar um bom trabalho num lugar que está desfavorável, isso já prepara ela também até para o próximo lugar que ela pode chegar e como que alguém pode enxergar ela no meio desse caminho, né? A gente teve até um exemplo recente onde a gente recrutou uma vendedora que atendeu uma pessoa do nosso time, foi o Eduardo, se não me engano, numa sorveteria, vendendo picolé. Não foi isso? Foi qual a situação, para eu tentar lembrar? Foi, cara, o Eduardo estava com alguém almoçando lá perto, talvez tenha sido você ou o William, não sei. E aí alguém atendeu ele, aí não tinha o sabor que ele queria, a pessoa ofereceu outro e deu umas opções lá e o atendimento foi diferenciado. E o local que essa pessoa estava trabalhando, eu imagino, porque eu sei, já passei na frente, imagino que não seja um local que seja muito propício para você querer fazer uma carreira lá dentro, mas ainda assim ela estava dando o melhor dela ali. Passou um cliente, no caso ele foi o Eduardo, eu estava junto. Você estava junto? Estava junto. Então, foi um exemplo claro do que você trouxe aí. Agora, assim, voltando um pouquinho aqui, cara, vou voltar no nosso segundo episódio aqui, lembrar a Simone aí da Bobesani. Empresa é gente e processo. Não tá bom o processo, muda o processo. O processo tá bom, muda a pessoa. Cara, infelizmente ou felizmente é isso que a gente tem que fazer. A gente vai criando o processo o tempo inteiro. Ou a pessoa muda o processo, hoje a compra da gente lá tem um processo.
A gente sabe exatamente para onde a gente quer ir, como vai e aonde vai. E a gente percebe o seguinte, grande parte dos nossos clientes transforma o melhor vendedor dele em comprador. Isso não é bom, que geralmente um bom comprador necessariamente não vai saber comprar, pode até quebrar a empresa, comprar na emoção, né, e comprar em análise. Eu sou um caso, se eu for comprar, eu quebro suporte, com certeza. 3 meses depois não existe mais, porque minha mão é pesada. Porque eu vou comprar com emoção e não com análise gelada, fria dos números. Às vezes eu te peço para comprar alguma coisa lá, você me chama, eu vou ver a curva do produto. É para ter um e olhe lá se é para ter um. Às vezes não é nem para ter um, é para ter nenhum. Então é o seguinte, tá? Tem que ter processo. Até para delegar, quando o cara que está nos ouvindo aí tiver uma loja, não é pegar... Pô, agora eu contratei um comprador. Tem um amigo nosso que fala, dá um copo d'água, um comprimido de Civirol e compre, entendeu? Ou pode ser vendedor também, tem que ter processo, cara. Assim, a dificuldade que eu acho hoje é isso. A gente conseguiu criar lá na empresa um ecossistema, que a gente contrata uma pessoa, não importa para qual função seja, a gente tem um processo de adaptação dessa pessoa na suporte, que é uma cultura nova, é um jeito de trabalhar que é nosso, então a pessoa tem que se adequar. A gente não bota um cara lá sentado na sala de venda, toma aí um cadastro, um telefone, liga e venda. É uma coisa, você vai contratar alguém para o seu time, chegou para você contratar mais um. Você não vai colocar ele sentado lá, senta aí e compra. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, e a gente sabe que isso acontece. Aí você tá com um gêniozinho da lâmpada ali, com 5 dias, pô, Cristian, tô indo embora, que isso aqui é uma casa de maluco e eu vou para outro lugar. Então a gente sabe que isso acontece, eu não tô falando aqui de uma fantasia. Em empresas gigantes, em empresas médias, em empresa pequena, tá acontecendo agora. Então, assim, é processo, cara, isso é muito importante. Mas a gente levou bastante tempo para construir isso aí. É difícil, não é fácil. Até para eu ou outros aqui, respeitar o processo. Cara, existe um tempo de maturação para aquilo realmente começar a funcionar e entregar, como o que o Rafael falou. Quando o Marcelo delegou, de repente ele lá por dentro assim, cara, eu faria isso aí azul. Pô, mas ele fez um azulzinho claro. Mas esse tom que o Marcelo quer e a gente quer que a empresa vá, isso é atingido com o tempo e tem que ter paciência. E eu acho que esse que é o grande trunfo da gente lá hoje. Saber maturar isso aí. Cara, assim, questão de delegar. Eu acho que para mim foi tudo muito fácil. Porque, assim, muita coisa que Rafael apresenta e já apresentou que eu desconhecia. Cara, eu não sei o que é isso. Mas ele me mostrando o que é, poucos momentos eu discordei. Eu sempre achei, cara, isso aí realmente é bom, parará. Então, assim, o Christian também, ele absorveu rápido já tudo que a gente estava fazendo ali. Então, assim, para mim foi muito fácil me sair da operação de compra, por exemplo, que eu sei que o negócio está sendo bem conduzido. Rafael está conduzindo, pô, quem acompanha suporte vê o crescimento que a gente teve. Então, assim, foi fácil por isso, porque algumas vezes a gente errou, mas em posições que não seriam coisas graves, pequenos erros não iam causar grandes problemas, aí é o caso também. Porque eu quero dizer o seguinte, tem momentos que você vai errar também, né? Você vai delegar errado e tem que trocar pessoas e não tem outro jeito. É o que você falou, é processo de pessoas, né? Então, as duas coisas têm que estar funcionando bem. Isso que você falou, na verdade, tiveram vários erros meus ao longo do caminho, mas a grande questão é que eu olhei rápido para isso e estanquei, digamos assim. Um exemplo que a gente teve lá atrás, quando a gente começou a olhar para o marketing de forma mais intencional, assim, eu achava que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era colocar anúncio, tráfego pago, Google, Instagram. E na época eu fui testar aquilo e não tinha estratégia nenhuma. Foi uma coisa que eu sabia que a gente tinha que fazer, não fazia a mínima ideia de como fazer. A gente começou a fazer, não deu certo, mas eu parei rápido. Então, é um exemplo de que o que me permitiu acertar muito foi não terem tirado de mim a liberdade de testar novas coisas. E meu telefone sofria, né?
com essa ação de marketing sua, né? Nessa época eu ficava ligado no seu celular, né? Porra. Era isso mesmo, bem lembrado. E, enfim, nessa época deu errado. Chegava muito consumidor final querendo comprar com a gente. De certa forma dava certo, porque a gente indicava algum cliente nosso, aí o cara atendia, comprava com a gente, né? Mas... Eu virei uma telefonista. Ela pegava a ligação e indicava. Eu fazia isso, ó, fazia o bypass. É, isso mesmo. Mas, assim, o que aconteceu que continuou dando certo é porque em nenhum momento, nem você, e na época também tinha o Fernando, que era outro sócio, vocês viraram e falaram assim, pô, para tudo então, vamos seguir do jeito que tá. Eu continuei tendo a liberdade para ir testando. E isso vai te dando mais confiança também para testar. Porque se fosse um ambiente completamente hostil e eu soubesse que eu ia ter que chegar numa mesa dessa e, de novo, falar sobre, explicar alguma coisa que eu fiz e deu errado e eu sofresse uma represália muito grande, cara, eu ia pensar mais 1 milhão de vezes antes de testar alguma coisa de novo. Então, esse ambiente, cara, é muito importante para você ter alguém ali podendo trazer novidade, né? Não é tão simples isso. Na prática, você vai gastando, que eu sempre falo, ao longo da trajetória, quando você vai acertando, você vai acumulando um capital político dentro da empresa, que isso sempre vai existir. Né? Se, por exemplo, o Christian chegasse na equipe e começasse a testar um monte de coisa que estivesse dando errado, em algum momento a gente ia falar, cara, não dá mais, segura aí. Mas esse capital político te permite gastar um pouco dele para testar algumas coisas. E isso tem que acontecer, porque se você não usar e não testar, isso também volta contra você de alguma forma, né? Você está com uma equipe estagnada, sem ter nada de novo há muito tempo, sem, sei lá, processo, tecnologia ou nada mudando. Então, tem que ser usado com muita sabedoria isso aí, porque é difícil. Isso aí como é que isso faz parte do desenvolvimento humano. Mudar é difícil, não é fácil. As pessoas têm medo de testar, mas assim, toda e qualquer empresa tem que testar o tempo inteiro. Assim, tem que ser um teste tal que dê espaço para voltar para trás. Não pode ser uma coisa ousada, mergulhar em um penhasco. Mergulhou, acabou, cara. Você não tem que voltar. Você não tem a cordinha segurando o seu pé, mas assim, mudança e teste o tempo inteiro. Estamos comprando assim, cara, a gente pode fazer assim. Testa com uma empresa, com outra, em pequenas doses homeopáticas. Pô, esse caminho aqui que eu descobri agora é interessante. Aí se joga. Mas isso é do dia a dia. Mas tem gente e tem empresas que têm essa dificuldade. Elas são morosas e a gente lá não tem. Tem hora que muda até demais, né, Rafael? Pô, é tanta mudança que quando a gente vê já mudou. Cara, peraí, como é que é? Não, isso não é assim não, cara. Eu não li o que o Slack, não. Pô, foi falha minha. Já teve a mudança já. Mas assim, nesse ponto a gente não tem o que reclamar, não. É mudança o tempo inteiro e sempre mudanças para conseguir coisas melhores. Nem sempre vai dar certo, sim. Mas o medo de mudar, isso... eu não tenho e a suporte também não tem, não. Mas sempre buscando um resultado, né? Como você acabou de falar agora, quando a gente muda lá, sempre tá no Slack, hein? O erro é nosso de não ler. De não ler. Mas tudo que nós estamos falando aqui, eu acho que tem um primeiro momento de ruptura, que é o momento em que a gestão ela começa a delegar, que foi no momento do Rafael, quando o Rafael chegou. Eu acho que tinha o Fernando, o Marcelo, o Chico. Esse primeiro momento deve ter sido mais difícil porque não tinha estrutura ainda de como delegar. E a partir do momento que o Rafael assumiu, já começou a criar toda essa estrutura. E aí chegou a liderança da suporte, que já tinha gente lá de dentro, eu cheguei depois, então se criou a liderança da suporte ali abaixo da diretoria. E daí para baixo, eu acho que tudo vem de uma situação, que é a nossa cultura. Se a gente pegar tudo que a gente está falando aqui agora, na suporte nós temos 7 pilares, né? Que são, assim, o norte para a pessoa conseguir desempenhar na suporte. Lógico que não é pegando a atribuição, o serviço em si, é como pessoa, como comportamento e como ideologia dentro da suporte. A gente tem uma cultura lá que tudo que a gente falou aqui agora está na nossa cultura. Testamos novas ideias, e aí tem mais um monte de coisa escrito lá, que o Rafael foi lá, escreveu. Eu lembro que quando o Rafael falou, eu vou escrever para ficar bem claro. Tudo que a gente falou sobre pessoas, sobre ideias, sobre estrutura, transparência. Exatamente. Se a gente pegar todos os tópicos que nós falamos...
falamos todos os tópicos que nós falamos aqui agora, e não foi combinado, né? Todos os tópicos, eles vêm da cultura. Então, depois de passar desse primeiro momento de ruptura, que ainda não existia cultura, ainda não existia essa estrutura de como delegar, os fluxogramas, o POP, que hoje ajuda todo mundo que entra na empresa, passado esse momento, que eu acho que muita gente deve sofrer com esse primeiro momento, né? O caminho é esse. O que o Rafael fez, assim, monta a estrutura, monta um time de liderança, define qual é o resultado que quer chegar, transparência sempre e muita responsabilidade na hora de contratar, com tudo bem definido. Tudo que a gente falou aqui agora está na cultura. Você sabe que pela experiência que a gente passou, eu vejo que nem sempre, quando você vai começar a colocar algumas pessoas em funções muito chave na empresa, na maioria dos casos, a parte técnica não é a mais importante. Na liderança, o mais importante nunca vai ser a parte técnica. Porque eu vou pegar a minha experiência até nesse iniciozinho. Em algum momento, eu acabei sendo a liderança de cada uma das equipes ali dentro. Exceto na compra, porque foi uma transição direta entre você. Mas em algum momento eu passei por todas. E eu nunca era o especialista na área. Sempre quem estava na equipe sabia mais do que eu. E eu lembro até que às vezes, quando eu começava a virar referência naquela equipe, as pessoas chegavam para mim com alguma pergunta e a minha resposta, na maioria dos casos, era: vamos ver junto, você sabe mais do que eu sobre isso aqui. Aí a gente parava, olhava junto e eu basicamente só guiava o raciocínio, mas a pessoa que sabia como fazer aquilo. Então, por que isso deu certo? Porque talvez nesse início, quem está precisando que seja ou formar uma liderança dentro da empresa para sair um pouco dessa parte, ou especificamente na área de compras, é trazer o que você falou agora, uma pessoa que está 100% alinhada com o que você quer de comportamento de uma pessoa que está ali dentro. Porque se a gente for falar, cara, dentro de uma distribuidora de autopeças e dentro de uma loja, um varejo, uma oficina, você tem sim vários cargos técnicos, mas tudo é ensinável. Se a pessoa tiver um olhar para aquela área, e deve ter, porque é por isso que você está botando naquele departamento ali, você consegue ir ensinando o resto. Agora, você fazer uma pessoa se preocupar com o resultado, você não ensina isso. Pode ter uma meta para ela olhar para aquilo com mais intenção? Tá, pode ter. Mas entre a pessoa bater a meta e a pessoa querer fazer um bom trabalho, às vezes tem um buraco aí. Às vezes você não dimensionou a meta para o lado certo, e aí a pessoa foca tanto no resultado de uma meta que um outro número seu vai por água abaixo, mas ela não está nem aí porque atingiu o objetivo da meta. Então, no fim das contas, cara, quando você quer procurar alguém para ser uma liderança de qualquer equipe, esse perfil tem que ser a sua função principal, é achar o perfil e não a técnica. O negócio, você está falando isso, eu me lembrei agora há pouco, você falou do Christian também, né? Que ele se tornou líder e era um dos mais novos, né? Na equipe. Esse exemplo que você deu aí agora, que a pessoa te questiona uma coisa que você não tem a resposta, que talvez ela tenha e vamos conversar para debater. É um grande erro quando o líder acha que ele tem que saber tudo, que tem que dar resposta para tudo, ou pior ainda, que tem que empurrar a goela abaixo, é no grito que tem que ganhar as coisas, e não é nada disso. Você é um caso desse, que você chegou lá novo, muito bem as pessoas poderiam falar assim: esse moleque tá aí, não sabe de nada, não conhece nada, nunca viu autopeças. É a primeira coisa que falam, né? Nunca viu autopeças. O Christian chegou lá desse jeito dele, tranquilo aí, foi conquistando, não intencionalmente, que deve ser, como eu falei, na vida, né? Você deve ir conquistando as pessoas aos poucos pela sua tranquilidade e tal. Tinha gente lá mais antiga, um exemplo, Jennifer. Jennifer é um monstro nosso de compra lá. Um monstro. Ela não tem perfil de liderança. Ela não viu problema nisso, não. É o cara mesmo, o Christian, que deve ser. Bará. Então, ela executa muito bem aquela função dela, mas não quer dizer que ela seria uma boa líder. Então, é uma coisa que tem que estar muito atento também. Já aconteceu com a gente de perder um vendedor muito bom, porque ele se destacou muito, a gente achou que ele pudesse ser supervisor, e não foi um bom supervisor e acabou que a gente perdeu o vendedor. Não ganhamos supervisor e perdemos o vendedor. Isso aí. Então tem que estar muito atento nessas escolhas aí também, que nem sempre
Tem porque acho esse que upgrade liderança aí, né? não necessariamente, tecnicamente, você não precisa ser o cara na técnica. Liderança tem outros componentes aí que a gente tem que ir aprendendo. Saber conversar com a pessoa vai ter dúvida, a gente não é obrigado a saber tudo. Assim, eu sempre fui lá na líder no time de venda por causa do meu conhecimento, do meu tempo de mercado. Mas, cara, tem muita coisa que eu não sei e eu sempre fico brincando lá na sala de venda. Pô, vocês confiam muito em mim e vai vir coisa errada. Aí tem coisas que eu não sei. Ô Chico, até isso, você tinha falado anteriormente aí que você em algum momento cumpriu essa função aí, mas que você não se julgava capacitado para isso. Eu lembro até quando a gente te chamou para trabalhar, você falou isso. E o que me fez acreditar, que eu já tinha visto 30 anos atrás você lá no Fiatão, você era líder de uma equipe e eu via uma equipe muito coesa ali. Eu acho que você tinha o pessoal se entrosava muito bem. Naquele momento que você comandou ali a equipe de vendas, você foi sim muito capaz de tocar aquilo. Você dizer que não é capaz, chegou um momento que você achou que não seria mais você? Não, talvez não porque você não fosse o líder, porque talvez tenha sido um erro nosso. Hoje, por exemplo, tem o Eduardo, que é o gerente, 2 supervisores. Tipo assim, não era para você dar conta. Se você botar um lá hoje para tomar conta, também esse se for qualquer um deles, ninguém vai dar conta disso assim, também. Como tudo desenvolve na vida, assim, venda está muito como é que eu vou tentar achar uma palavra legal aqui? Tudo na vida fica sofisticado. Compra está ficando sofisticado, o estoque está cada vez ficando mais sofisticado, o estoquista não é aquele cara que vai carregar caixa pesada no ombro, ele vai ter outras... Quando a gente contratar um estoquista daqui a um tempo, além dele ter a força física, ter a disposição de trabalhar no estoque, ele vai ter que ter conhecimento técnico, inclusive ele vai mexer com o computador, ele vai ter que entender um pouquinho de tecnologia. Compra, então, nem se fala, que é analítico, você trabalha com um monte de programa, um monte de parâmetros, e venda também. A gente está passando pelo desafio agora lá, que a gente vai implementar algumas mudanças no time de venda, que é a introdução de tecnologia, playbook, CRM. Assim, eu vou ter que aprender a usar CRM. Eu trabalho com venda desde que eu me entendo por gente e nunca usei na minha vida. Agora, é necessário? É necessário. Então... tudo na vida fica sofisticado. Quando eu falo assim, chegou um momento na suporte que a venda ficou tão sofisticada que o meu conhecimento, lógico que eu posso melhorar esse conhecimento, que para escalar eu não poderia ter a vaidade de falar assim, cara, eu vou matar isso no peito e vou tocar. A gente, de repente, esse crescimento que a gente teve aí nos últimos 3 anos podia estar, como diz o William, engargalado no setor de venda. Entendeu? Lá, porque é o seguinte, a gente precisava contratar mais gente, contratar pessoas com perfis de venda, ser mais agressivo, essa palavra agressividade não entenda como bater nos outros, né? E faltava esse tipo, tem que ter um processo, venda é processo também. E a gente achava que não, venda, como eu sou mais velhinho, eu entendo de peça, o cara me liga, eu sou simpático, eu conheço o cara já há muito tempo e a venda vai acontecer. Eu sei que isso é um diferencial muito bom, mas venda não é só isso. Venda é muito mais do que isso. E a gente tem que explorar isso da melhor maneira possível. Por isso que a gente trouxe o Eduardo, os 2 supervisores que estão lá, gente diferente, e sofisticar. Sofisticar não é ficar bobo, não. É cada vez melhorar as ferramentas para ter um atendimento cada vez melhor para o cara que está na ponta, que é a razão de tudo, que é a nossa clientela, né? Isso aí, cara, tem que ter uma humildade muito grande que nem sempre o dono da empresa tem. Porque na prática você vai, como você usou a palavra aí, você vai sofisticando as coisas. Se eu for pegar o meu exemplo de hoje, atual, a gente vê que tem lá hoje uma pessoa que entrou para ser head do financeiro, mesma coisa no marketing, já tem uma outra pessoa lá. Coisa que eu já vinha falando há um tempo para vocês, que eu estava me tornando obsoleto para aquelas funções. E você tem que assumir que você, senão você, como você falou, você vai virando gargalo. E aí você vai colocando pessoas novas. E o que é interessante nisso? Você, quando coloca alguém lá, óbvio, aquele departamento vai andar melhor, vai funcionar melhor, vai ter resultados melhores. Mas você também, como dono, você acaba aprendendo com todas as pessoas que vão entrando ali. E assim, um dos grandes objetivos, quando a gente pensa, quem está ouvindo a gente que é dono de empresa, o ideal é que você chegue num ponto onde você é completamente dispensável para a operação. Se você conseguir chegar nesse ponto,
Não é que você está obsoleto, é que você conseguiu criar uma estrutura que funciona. Você, de fato, tem uma empresa na sua mão. Você não tem uma função que depende completamente de você. E o dono, por ele, geralmente o cara que começa a empresa, ele acaba tendo muito prazer em executar tarefas, porque ele tem aquela sensação de que ele está fazendo as coisas. É muito palpável você conseguir executar uma coisa operacional ali e entregar. Você dá um check na sua lista de tarefas, né, do que você fez. Mas, na verdade, as funções mais importantes você não vê de forma imediata. Então, por exemplo, você tirar um tempo para passar um feedback para alguém, isso não tem resultado nenhum imediato. Isso é um resultado que, às vezes, vem no médio, no longo prazo. E aí são exatamente essas tarefas que o dono, às vezes, vai negligenciando, que são as que têm mais poder de alavancar o resultado dele. Só que ele não faz porque o resultado não é imediato. Então, se a gente for pegar, por exemplo, hoje o crescimento do Christian, de lá para cá, com todos os feedbacks que a gente já fez, todas as reuniões, a gente nunca pôde perceber a mudança na hora da reunião. Você não fala com a pessoa e ela muda na hora para o ponto onde ela tem que estar ali na frente. Mas quando você olha para trás, você para e pensa, pô, evolui pra caramba, o negócio mudou. E esse é o grande problema, você querer resultado imediato, aquela satisfação de concluir a tarefa, frente a você fazer algo que você só vê o resultado lá na frente. É aquilo que eu falei lá no início, né? A paciência. Eu tenho certeza que eu evoluí muito como profissional no suporte, mas muito, muito assim. É discrepante o Christian que entrou, que já era um bom profissional, tenho certeza disso, pro Christian de hoje. A percepção de um todo, as responsabilidades, tudo que eu já falei aqui, né? Mas lá no início eu tive um monte de feedback, um monte de reunião que eu participei. Eu lembro de tudo. Uma vez eu participei de uma negociação com um representante, eu, Marcelo, e o representante da fábrica. Acho que eram 2 representantes, né, da mesma fábrica. Um representante, um promotor, não lembro agora. Que eu falei uma coisa na reunião. Eu falei assim, mais ou menos o nível de significância daquele fornecedor dentro da suporte. Foi mais ou menos isso. Eu não falei números, mas demonstrei para eles que eles eram muito importantes para a gente de uma maneira explícita demais. Aí o Marcelo depois falou, cara, não fala isso não. Não tem por que falar. Nunca mais esqueci. Mas isso não foi a curto prazo. Todas essas vezes que eu tive reunião com o Marcelo e mais alguém, todas as vezes que você me deu um feedback, todas as vezes que o Chico já chegou de manhã, tá faltando produto, só fatura o produto que está em estoque, não faturo nota fiscal que está chegando no suporte ainda. Todos esses pequenos detalhes foram me construindo como liderança da suporte a médio e longo prazo. Então, eu tenho certeza que muito dessas coisas que aconteceram comigo lá no início estão fazendo mais diferença hoje em dia, que eu sou líder da suporte, vão fazer 2 anos agora. E continuo passando por essas situações e tenho certeza que daqui a 2 anos eu posso falar a mesma coisa, que eu vou estar evoluindo como profissional, porque a gente tem que entender que a gente tem que sempre melhorar, a suporte está mudando o tempo todo. O time de Gustavo está crescendo agora e cada vez que esse time de tecnologia crescer, eu tenho a certeza que a barra vai crescer muito mais, assim, porque os caras otimizam tudo, melhoram tudo o tempo todo. Os caras e a Natália, né? Não posso ser. O pessoal do TI. Eles otimizam e melhoram tudo o tempo todo, é sempre inteligência artificial, o BI que dá todas as informações, só falta saber qual é a cor da cueca que você está usando no dia, porque tem tanta informação ali, toda a estrutura de informação está num lugar só, então eles vão melhorando tudo, e a partir do momento que eles vão melhorando, a gente tem que melhorar também, a liderança da suporte e destrinchando isso. No meu time, eu tenho que melhorar, para os analistas melhorarem, para os assistentes melhorarem, para o cadastro melhorar, para a garantia de evolução melhorar, para ficar mais fácil para o estoque, para ficar mais fácil para o vendedor, e sempre tem alguém que vai subir nessa barra. E a gente tem que sempre subir essa barra. O departamento lá do Gustavo, que é o TI, que a gente é novo, né? Suporte, né? Isso não existia lá, que vai ter muito produto aí, já vocês vão saber quais são. A gente tem um lema, né? Uma das funções do suporte é nunca deixar nosso cliente parar de vender. E o departamento do Gustavo é nunca parar de mudar. Então ali não para mais, cara. Ali agora é um moto contínuo, se existe isso, que não vai ter como parar mais.
vai ter muita ferramenta boa aí que vocês vão ficar sabendo. E isso é muito bom, né? Porque puxa a gente pra cima. Isso. Não só o setor do Gustavo, não. O Eduardo, por exemplo, que é o gerente de vendas, depois que ele chegou, ele também acelerou muito tudo que envolve a venda, né? Então, isso vem para o time de compras, que se a gente não melhorar junto, a gente vira um gargalo. Então, só que a liderança da suporte é muito unida, a diretoria e a liderança, né? A gente está sempre fazendo reunião, está sempre se ajudando. Então, todo mundo vai fazendo com que todo mundo não vire um gargalo e todo mundo vai subir nessa barra junto. Isso que é legal. E a cultura veio justamente para ser o regulador dessa galera toda que envolve a diretoria e a liderança da suporte. Então, acho que a gente está num caminho bem legal. Toda vez que você bota alguém exclusivo para fazer uma função, você vai tendo essa percepção de forma muito rápida. Eu lembro quando entrou uma pessoa para trabalhar com a gente na logística, que foi antes do William. Esse cara entrou e no primeiro dia ele me fez umas 3 perguntas que eu não sabia responder. Coisas do tipo assim, cara, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem isso? Eu não sabia responder nenhuma das 3. E eu falei assim, cara, não sei e você não sabe como eu tô feliz em te dar essa resposta. Porque eu preciso, a liderança ela vem para isso quando você traz alguém específico para uma função dessa. É trazer o que ninguém está tendo tempo de parar para ver. E aí quando você começa a ter que dar essas respostas e ver isso acontecendo, cara, isso é a coisa mais gratificante que tem para você olhar e ver, porra, é esse o caminho. Eu tenho que trazer mais gente aqui, tenho que trazer mais gente aqui. A equipe do Gustavo, como você falou que não existia antes, cara, se falasse para você há 3 anos atrás que a gente tem uma equipe de desenvolvedor com X pessoas lá dentro, você ia falar que é maluquice. Total, que custo. E hoje a gente sabe que isso otimiza muita coisa pra gente, é impressionante. Então, de novo, é alguém que está com um olhar específico e trazendo questionamentos que hoje em dia conversar com o Gustavo é até difícil de entender o que ele está falando. Chega lá no setor dele já brincando, o front-end, o back-end, tem tanta palavra difícil aqui dentro daquela sala dos inteligentes que eu entro lá, dou uma sacaneada e saio, que lá é outra língua para mim, lá não é português não. Cada um com duas ou 3 telas ligadas, pretinho, e vai o pau comendo o dia inteiro. Galera, a gente está se encaminhando já para o final aqui, e como a gente sempre faz aqui no final, vamos passar considerações finais aqui, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta específica para cada um também. Chico, considerações finais aí do episódio. Cara, muito bom. Assim, tá passando um déjà vu na minha cabeça aqui, né? Essa conversa do Christian me fez voltar uns 10 anos atrás, pensando toda a trajetória da empresa aí, o que a gente passou, o que a gente fez. Cara, um exemplo, vou sair um pouco aqui do seu setor. A nossa logística, porra, era um desespero há uns 8 anos atrás, pra gente colocar uma peça na rua. Tinha que pegar carro. Vou lembrar de Cristina agora. Cristina tinha uma picapezinha verde, lembra? Que ela tinha o maior ciúme. Pô, vocês vão colocar peso no meu carro? Mas assim, era necessário porque a gente não tinha essa habilidade, cara, de construir, de fazer entrega, construir um itinerário. Não tinha mesmo. Então, o que acontece? Aí, essa conversa aqui, esse tempo que eu fiquei quieto, que eu fiquei pensando nisso. Hoje está muito fácil você fazer um itinerário de entrega. A gente sabe exatamente que hora que vai sair, que hora, a previsão de hora de chegada de produto no cliente. E assim, mesmo as pessoas que não estão hoje mais na empresa trabalhando, mas todas de alguma maneira contribuíram para esse desenvolvimento ao longo desses anos todos. E assim, até chegar aqui. Por isso que eu estou falando que minha consideração é essa. Estou aqui pensando no que a gente evoluiu nos últimos 8 anos aí. E teve agora é uma pergunta bem específica. Algum dia que a gente teve alguma coisa na empresa, que seja uma reunião, qualquer coisa que aconteceu ao longo de um dia que você olhou assim e falou, caramba, o negócio tá crescendo mesmo, tá diferente, tá funcionando. Você teve essa sensação? Não, todo dia, cara. Tem algumas coisas assim que eu percebo lá, assim, não dá nem para eu transformar esse sentimento em palavras, mas... Por exemplo, vou dizer uma coisa que eu adoro produto, adoro peça, por mim aquilo estava atulhado, por isso que eu quebraria a empresa, eu estou falando com você, mas quando você vê assim, essa semana teve fila de caminhão para descarregar, alguma coisa está diferente. Então assim, uma coisa bem simples, a gente saiu para almoçar, tinha um caminhão dentro do galpão e tinha durdo lá de fora aguardando vaga para entrar, para descarregar. Então,
É uma coisa bem simples, que é normal para muita gente, mas isso para mim é um termômetro de crescimento. Beleza. Christian, considerações finais, manda aí pra gente. Primeira participação, SuporteCast. Pô, primeiro que eu tô... super bem. Não tá rosa? Tô rosa sim, mas eu acho que essa luz vai me deixar bonito. Eu tá branquinho. Bom, primeiro muito feliz de ter participado. Mais uma vez mostra a confiança que a Suporte tem no meu trabalho. Eu estar aqui junto de vocês. Deixar uma dica aí pra galera. Setor de compras não é só mandar pedido. A partir do momento que você entender isso, organização de informação, entendimento do mercado em tempo real, a parte burocrática, um bom assistente às vezes é mais importante do que um bom comprador, não sempre, mas às vezes é tão quanto. Quando você começar a entender que existe muito mais do que só mandar pedido e falar que é mais barato, acho que você começa a organizar a coisa e começa a dar forma ao setor. E eu acho que o caminho que a Suporte tá é tão legal, assim, é tão bom para fazer parte disso, que como eu disse lá no início, né? Já trabalhei com muitas coisas, era comprador de hospital e nunca tive uma estrutura para trabalhar igual eu tenho na Suporte. E isso é muito real mesmo. Eu já falo isso todo dia lá e tô falando aqui porque eu falo todo dia lá, não tô falando isso só porque eu tô junto da diretoria. Cara, estrutura física, essa calma que a Suporte tem, da pessoa entrar, ter integração. A pessoa fica uma semana só tendo integração. A pessoa senta do lado da outra e não é de cara que ela vai ter responsabilidade. Não existe civirol. A Suporte sabe para onde quer ir. Isso é muito bom. Então, tudo que a gente conversou aqui é o real, do dia a dia. Assim. Pô, maneiro. E teve um dia específico aí que você olhou e se assustou com as mudanças ou com o crescimento? Teve alguma coisa que chamou atenção aí? Eu acho que quando a gente teve uma reunião, que o setor eram só 3 pessoas ainda, 3 ou 4. 4 com o Marcelo, né? E que eu queria contratar uma pessoa, porque estava expandindo, a gente estava fazendo mais negócios, a gente estava organizando muita coisa ao mesmo tempo, e você falou assim, cara, eu acho que precisa de mais 3. Eu falei, eita, pô, então o negócio... O Rafael já entendeu o que a gente precisa, está muito disposto a investir e agora é comigo. Nesse dia eu falei, o Rafael ele já entendeu tudo que a gente precisa fazer aqui antes de eu entender. Então eu já tenho o apoio da minha diretoria, agora o trabalho é comigo. Nesse dia eu falei, agora eu tenho que ir para dentro, porque a Suporte está investindo muito nisso aqui. Maneiro. Aí pesou a responsa. Né? Muita coisa, tá doido. E aí, considerações finais? Bom, apesar de eu ter falado no início, né, que não fico muito à vontade, acho que a gente ficou legal, à vontade, né? Estamos conversando. O Rafa falou a apresentação, que é uma coisa chata, muito formal. Acho que eu não sou uma pessoa formal, por isso que eu não gosto. Mas o papo foi bem bom. Foi legal. Acho que quem ouvir aí vai conseguir absorver bastante coisa e usar, né, no negócio. Acho que foi bom. E a situação extrema aí, que você lembra? Cara, a situação extrema, não aconteceu isso comigo não, porque tudo acontece, né, muito gradativamente, vai tendo e tal. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, do Christian falando agora sobre ele, né, falando em relação à empresa, a gente tem pessoas muito boas que, assim como da mesma forma que ele falou, tenho certeza que colocariam da mesma maneira, que gostam muito da empresa, dessa forma de trabalhar. A gente tem, eu fiquei pensando também, não é só isso, a gente tem fornecedores que tratam a gente dessa maneira também. Verdade. Que é um tratamento especial que a gente sabe que estão reconhecendo o nosso trabalho e vice-versa, né? A gente também, acho que quando acontece isso dos dois lados, tende a fluir muito bem. Clientes, a gente tem clientes que, reconhecem nosso trabalho e a gente também. Essa semana mesmo o Chico me passou um caso lá de um cliente. Cara, ele comprou um troço lá, mas o preço nosso estava muito ridículo de barato. Ele falou, cara, eu já comprei, mas ele ficou preocupado. Vê aí se vocês não estão vendendo com custo errado e tal. Porra, o cara ter a preocupação com a gente de estar fazendo isso. Eu ainda falei com o Chico, cara, Chico, esse cara é... Nós temos alguns clientes, né, dessa maneira. Isso aí é gratificante demais. A gente tem até que fazer mais alguma coisa por ele. Chico, mas a gente já faz tudo, cara. A gente não tem, vai fazer o que mais por ele? Então, assim, a mudança que eu vejo é isso, porque eu, na época que tínhamos eu e Fernando, a gente sempre tentou passar isso e conseguimos em parte, né? Mas a forma com que você conduziu de um determinado tempo para cá,
acho que isso veio com mais clareza e as pessoas conseguiram enxergar melhor. Então a mudança que eu vejo é essa. As pessoas enxergarem a Suporte de uma maneira bem diferente, que ela sempre foi, mas a gente nunca conseguiu demonstrar com tanta clareza. Não, eu tenho momentos que trazem na minha cabeça algo parecido com o que você está falando. Assim, eu tive um ponto onde, lá em 2020, quando o mundo parou, que a gente teve que mandar um comunicado para todos os funcionários e já estava todo mundo em home office. Então tinha que ser via WhatsApp, a gente criou um WhatsApp só de avisos e eu tinha que gravar um vídeo para falar algumas coisas para as pessoas, para orientar o que ia acontecer. E aí, antes de mandar o vídeo, eu cliquei lá no grupo em cima e aí eu olhei a quantidade de gente que tinha na lista. Aí ali me deu um frio na barriga, eu falei, caramba, a responsabilidade tá grande. A gente vinha investindo muito, já estava crescendo a empresa e tal. E se a gente for pegar aí de, sei lá, poucos anos para cá, a gente dobrou a quantidade de gente. Então, ali foi a primeira que eu senti. E a outra que foi muito boa, até mais recente, foi quando a gente estava na feira Rio Parte, que a gente foi expositor, e ao longo da feira, eu vendo muita gente falando com a gente isso aí que você trouxe agora, as pessoas vendo a gente de uma forma muito diferente. E aí é meio que você colher um pouco de resultado do que você já está há 2, 3, 4 anos tentando fazer e você realiza aquilo, né? Foi um ponto. E recentemente também, que foi na sexta-feira passada, que a gente juntou a empresa inteira para fazer um comunicado muito relevante também. Em breve a gente pode até comentar aqui em outros episódios, mas por enquanto ainda não dá para dar spoiler. E ali, de novo, juntou muita gente na frente e a gente comunicar mudanças muito positivas, coisas que vão acontecendo. Então, sempre que acho que junta todo mundo num lugar só, eu tenho esse sentimento das coisas mudando. Cara, esse episódio de hoje foi bem maneiro, hein? A gente falou sobre muita coisa, voltou um pouco na história, veio pra frente. Legal mesmo. Gostei pra caramba da gente fazer assim. Eu acho que a gente fica mais à vontade, porque quando fica só... Quando não tem ninguém de fora, não que pessoas de fora não deixem a gente à vontade, mas a gente já tá falando de coisas que a gente já se conecta, já sabe mais ou menos o que é, então fica mais... Eu pensei que nos momentos impactantes alguém ia falar da minha queda no primeiro dia de trabalho, né? E eu não lembrava dessa. Não lembrava, não tem problema. Não, porque é uma história de superação. Vou olhar aqui pra câmera ali, ó. Esse cara chega pra trabalhar, primeiro dia de trabalho. Fica rosa à toa, todo envergonhado. Sentou, a cadeira desmontou e ele caiu. Virou pra trás numa sala com 30 pessoas. E ninguém foi ajudado, não ficou rindo. Muito obrigado a todos aí que não riram. Hoje todo mundo já sacaneia, todo mundo brinca comigo. Não, mas todos riram. Nesse primeiro... Não, riram depois. Respeitaram meus 5 minutos ali de... Não, deu tempo de ir no banheiro e voltar e... 5 segundos. Maneiro. Galera, esse foi mais um SuporteCast. Foi legal pra caramba. Obrigado aí por vocês terem trazido tantas ideias, não, memórias. E vocês encontram a gente no Instagram, @SuporteCast, e Suporte Distribuidora no @Suporte Distribuidora, exatamente como se fala. Beleza? Chico, encerramos mais um. Mais um. Encontro vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.